Donald Trump está de volta à Casa Branca e o mundo inteiro tá de olho no laranjão e se perguntando: o que será que o Trump ele vai fazer nos Estados Unidos? E eu já posso te afirmar, ele vai chocar o mundo outra vez. Ele que iniciou seu segundo mandato agora no dia 20 de janeiro de 2025, retornando ao posto de homem mais poderoso do planeta. Só que dessa vez o Trump ele tá encontrando um cenário totalmente diferente do que ele enfrentou lá em 2016. Isso porque agora o Trump ele já tem uma experiência ainda maior e uma base sólida, com o apoio de grandes empresários como o Elon Musk e o Mark Zuckerberg, e além disso, com uma confiança que até mesmo assusta seus adversários. Por isso, muitos estão temendo alguma das suas políticas protecionistas, enquanto outros estão apostando num governo mais eficiente e prático, principalmente para reverter as besteiras que foram feitas lá no governo Biden. E dessa vez temos um ponto diferente. Agora o Trump ele tem o apoio do Congresso, um gabinete alinhado e o apoio de grandes empresários, ou seja, muitas coisas que ficaram apenas na teoria lá no primeiro mandato serão uma realidade agora. E é por isso que nesse vídeo eu vou te revelar as principais mudanças que o Trump ele quer fazer na América, que vão desde uma nova política energética até mesmo uma nova visão de futuro para a economia americana, passando por um surpreendente apoio do Vale do Silício. Mas antes da gente entrar no conteúdo, já deixa aqui o seu like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com quem quer entender como e por que o mundo vai mudar completamente nos próximos anos, e é isso que eu vou te mostrar agora. Bom, diferente do que vimos lá em 2016, o Trump ele voltou à presidência com uma série de vantagens que prometem tornar o seu segundo mandato muito mais eficiente do que foi o primeiro. Afinal de contas, ele já não é mais um novato na política e agora ele conhece muito bem como que funciona o sistema. E acima de tudo isso, ele também sabe quais batalhas vale a pena lutar e quais batalhas ele vai conseguir ganhar. Ou você acha que um cara no nível do Trump não sabe exatamente quando pode ganhar e quando pode perder? Além disso, também temos o elemento crucial na política de qualquer país, porque dessa vez o Trump ele não tem que se preocupar com a reeleição. E sem essa pressão de querer agradar a qualquer custo da população, o Trump ele tem a liberdade para tomar decisões mais ousadas e até mesmo impopulares, desde que ele acredite que sejam as melhores para o país. Outro ponto que vai beneficiar esse mandato é que agora o Trump ele tem o apoio do Congresso, onde com a maioria na Câmara ele terá mais facilidade para aprovar suas políticas, algo que faltou durante boa parte do seu primeiro mandato. E justamente com esse apoio que ele pode chegar e acelerar a implementação das suas propostas, garantindo que elas não fiquem apenas no papel. Só que talvez o maior diferencial desse segundo mandato esteja no apoio empresarial que ele tem. Se em 2016 o Trump era visto com muita desconfiança por grandes empresas, especialmente aquelas de tecnologia, agora no segundo mandato a história é totalmente contrária. Líderes de peso como o CEO da Apple, fundador do Google, Elon Musk, Mark Zuckerberg estiveram presentes na sua posse. E inclusive o Musk ele estará diretamente envolvido em iniciativas do governo. Dessa forma, com o apoio do setor privado, ele pode trazer inovação, eficiência e uma abordagem mais prática para a política, que costuma ser super burocrática e lenta. Inclusive, eu não sei se você sabe, mas uma das propostas centrais do Trump para esse segundo mandato é reverter qualquer decisão controversa que foi feita lá no governo Biden, principalmente aquelas que o Trump acredita terem prejudicado os americanos com a principal potência mundial. O Trump ele já deixou claro que ele vai desfazer logo nos primeiros dias de mandato os efeitos da famosa Agenda Verde que foi implementada pelo Biden. Foi exatamente isso que fez o Trump ele tirar os Estados Unidos lá do Acordo de Paris. Isso porque durante os últimos 4 anos os Estados Unidos focaram muito mais nas energias renováveis. Mas, segundo Trump, isso gerou um impacto negativo em setores cruciais da economia americana, como o petróleo e também o gás, deixando muitas vezes o resto do mundo refém de países como a Rússia e também os países árabes. Por isso que o Trump ele indicou Chris Wright como secretário de energia e prometeu focar na expansão da produção de combustíveis fósseis, gás natural e também energia nuclear. E a ideia deles é colocar os americanos como o principal líder global na produção energética. E o Trump, como sempre, ele não deixou de usar o bordão do partido Drill Baby Drill,
que em bom português quer dizer pode furar mais poços de petróleos que agora quem manda neste jogo sou eu. Outro alvo do Trump são as famosas políticas de diversidade, inclusão e equidade, que ganharam muita força nos últimos anos, especialmente no setor corporativo. Durante o governo Biden, muitas empresas foram incentivadas a adotar políticas relacionadas a esses temas, que seria parte da famosa agenda woke, mas o Trump ele acredita que isso tem validade. Inclusive, algumas empresas como a Meta e o próprio McDonald's já começaram a abandonar iniciativas relacionadas à ideologia woke, e o governo Trump ele parece estar disposto a acelerar esse movimento. E segundo Trump, as empresas devem priorizar eficiência e resultados, deixando de lado programas que, segundo ele, muitas vezes colocam a ideologia acima do mérito. O terceiro ponto-chave é a liberdade de expressão. Isso porque durante o governo Biden, o próprio Trump e muitos dos seus aliados criticaram fortemente a censura nas redes. Inclusive, o Trump ele afirmou várias vezes que empresas como o Twitter e também o Facebook foram coagidas pelo governo americano a limitar o alcance de figuras públicas conservadoras que eram contra o Biden, usando assim o algoritmo para silenciar a oposição. Por isso que nesse segundo mandato, o Trump ele promete acabar com qualquer interferência governamental nesse sentido que possa acontecer envolvendo a censura, garantindo que as plataformas elas respeitem o público e também as diferentes opiniões. E isso já tem ganhado cada vez mais força, com várias empresas de tecnologia ajustando as suas políticas para reduzir a censura. Já no cenário global, o Trump retorna nesse segundo mandato com uma mensagem mais firme e ousada, prometendo redefinir a posição dos Estados Unidos como a maior potência do mundo. Durante a sua campanha lá em 2016, o Trump ele falou bastante sobre adotar uma política externa baseada em negociações um pouco mais agressivas e até mesmo com a imposição de tarifas, ou até mesmo construir um muro bem na fronteira do México. E agora ele parece estar cada vez mais determinado a usar a sua influência para mudar o equilíbrio de poder no jogo da geopolítica mundial. Ele já até chegou a dizer que ele vai comprar a Groenlândia e chamou o Canadá de Estado americano. Inclusive, o Trump ele já começou seu governo com uma grande vitória diplomática, que foi justamente a libertação de reféns israelenses pelo Hamas. Embora esse acordo estivesse em discussão há alguns meses, foi sobre a mediação de um enviado do Trump, Steve Witkoff, que a negociação acabou avançando e conseguiu dar certo. Além disso, ele já deixou muito claro que ele deseja pressionar regimes autoritários e combater essas ameaças, mantendo o papel dos Estados Unidos como uma potência militar que continuará a liderar e será respeitada, mesmo diante de um cenário geopolítico tão desafiador como temos agora em 2025, com guerra da Ucrânia, Israel e Hamas, enfim. Essa é a posição do Trump. E para isso, um dos instrumentos mais polêmicos que o Trump ele vem utilizando ainda continua sendo a guerra tarifária. Ele já sinalizou que pretende impor tarifas de importação mais altas para proteger a indústria americana e reduzir o déficit comercial, onde os produtos chineses com certeza serão o principal alvo, incluindo até mesmo o Brasil, que pode sentir o impacto disso por conta da relação com os BRICS. Inclusive, a relação entre os Estados Unidos e o Brasil poderá ser bastante delicada nesse segundo mandato. Até porque o Trump ele já criticou muito as tarifas brasileiras e ameaçou a taxar produtos como a carne e até mesmo outras commodities. Ele até chegou a responder uma jornalista falando que ele não precisa do Brasil, mas sim um Brasil que precisa dos americanos. When are you going to talk with the Brazilian president? How do you see our relationship with Latin America and Brazil? Great, should be great. They need us much more than we need them. We don't need them, they need us. Everybody needs us. Uma referência clara ao presidente Lula, mostrando que ele não vai aceitar qualquer tipo de fala ou plano para prejudicar o dólar ou até mesmo a economia americana. E tudo isso que eu falei para você nessa parte do vídeo tá bem alinhado com a visão do Trump de America First, que é justamente os Estados Unidos em primeiro lugar. Ou seja, se ele tiver que escolher entre beneficiar um outro país ou aliado, ou quem sabe beneficiar os americanos, você já sabe muito bem o que ele vai escolher. Então a ideia é simples: proteger os interesses americanos a qualquer custo, mesmo que isso signifique pressionar aliados ou até mesmo romper acordos que são diplomáticos.
Isso de fato é uma abordagem que ainda vai gerar muita polêmica e polarização, mas como já mostram os primeiros sinais, podem gerar resultados concretos na economia. Assim como você já deve saber, nada na vida vem fácil, e o Trump ele tem um grande desafio nesse segundo mandato, que é justamente fechar a torneira a qualquer custo, ou seja, resolver o problema fiscal dos Estados Unidos. O interessante é que o primeiro mandato do Trump ele foi marcado por cortes de impostos e também muitos estímulos à economia, enquanto que o segundo mandato já começa com um desafio ainda maior, lidar com um déficit público que passa da casa dos 36 trilhões de dólares e uma dívida pública que já supera 100% do PIB, onde o Trump herdou uma situação fiscal extremamente complicada e praticamente sem solução. Os gastos públicos eles dispararam durante a pandemia, e as políticas de estímulo econômico implementadas desde aquela época pioraram o endividamento do país. Isso até chega a ser controverso, principalmente aqui no Brasil, em que o governo ele tem tentado resolver o grande problema das contas públicas, tentando tirar o centavo de cada brasileiro. Mas a lógica é simples: reduzir impostos para estimular o crescimento econômico, o que por sua vez aumentaria ainda mais a arrecadação no longo prazo. Só que isso, claro, não é tão simples assim. Para essa estratégia funcionar, depende de uma outra frente fundamental, que seria justamente o corte do gasto. E é por isso que um dos pilares desse novo mandato do Trump é o Departamento de Eficiência Governamental, o famoso DOGE, liderado por ninguém menos, ninguém mais que Elon Musk. Esse projeto que vem reunindo especialistas da iniciativa privada e voluntários com o objetivo de identificar e eliminar desperdícios lá no orçamento público. Isso porque ao todo são mais de 400 agências federais operando lá nos Estados Unidos, muitas vezes de forma ineficiente. E o Musk, que é super conhecido pela sua obsessão por resultado, promete aplicar a mesma abordagem que ele utiliza em outras empresas que ele possui, como a Tesla e a SpaceX, para transformar de vez a administração pública dos americanos. E embora esse departamento ele não tenha poderes legais, as recomendações elas vão influenciar diretamente as políticas e também os cortes de gastos do governo americano. Além disso, o Trump deixou bem claro que reduzir a burocracia é uma prioridade. Isso inclui simplificar processos, especialmente para pequenas empresas, e agilizar ainda mais processos de infraestrutura, principalmente com a ajuda das IAs. Então, por mais que seja impossível que o Trump ele consiga zerar o déficit público durante o seu mandato, o objetivo é mostrar ao mercado e também para o mundo todo que os americanos eles estão no caminho certo quando a gente fala de contas públicas. E isso por si só já ajudaria muito a restaurar a confiança dos investidores, estabilizar o dólar e, claro, reduzir a pressão sobre a economia americana. Então, o resumo do que vimos até aqui: o Trump ele voltou à Casa Branca com mais experiência, mais liberdade política e agora com apoio de grandes empresários e também do Congresso, com vantagens que colocam um Trump na posição de implementar as mudanças que ele sempre quis fazer, só que agora sem precisar se importar com reeleição. Até por isso, o grande foco dele é fazer o quê? É reverter as políticas do governo Biden, o que, como sempre, vai fazer a gestão do Trump ser muito polarizada, com medidas que podem gerar benefícios de longo prazo, mas que vão ter todo tipo de críticas agora no curto prazo, seja dos americanos, de opositores espalhados pelo mundo, ou até mesmo da grande mídia. E agora eu quero saber de você que me assistiu. Você acha que o Trump ele vai ser capaz de entregar tudo o que ele prometeu e finalmente vai fazer o America Great Again? Ou serão aí 4 anos perdidos no governo americano? Deixa sua opinião aqui embaixo nos comentários, já se inscreve no canal e muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Tamo junto e até o próximo vídeo, valeu!